Fala, galerinha do quarto ano, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar a apostila nova, a apostila 3, lá na página 97. O módulo é o módulo 8, que tem o título Ampliação de Fronteiras, Bandeiras, Índios, Negros e Ouro. Então, pessoal, o Brasil, inicialmente, quando os portugueses chegaram aqui em abril de 1500, eles não sabiam ao certo o que teria de riquezas nessa terra. E também eles não sabiam o tamanho de toda a área do território brasileiro. Então, pouca coisa eles fizeram no início. O Brasil ele só começa a ser explorado de fato em 1530. Então, em 1530, o pessoal começou a cultivar, os colonos, no caso, os colonos portugueses, né? Portugueses que vinham morar aqui no Brasil. Começaram a explorar, de fato, o Brasil em 1530, através do cultivo da cana-de-açúcar. Naquela época, então, o governo português dividiu o Brasil em 15 partes. E cada uma dessas partes foi doada para uma pessoa que tinha muito dinheiro lá em Portugal, um chamado donatário. Então o Brasil ele ficou dividido em 15 capitanias hereditárias. Cada parte do território do Brasil era de uma pessoa muito rica, de um donatário. Mas só que pouco lucro, né, poucas coisas que foram feitas deram certo no território brasileiro. Dessas 15 partes que foram divididas, apenas duas vingou, que foi a capitania de Pernambuco e a capitania de São Vicente. As outras capitanias hereditárias não deram muito certo. Na capitania de Pernambuco e São Vicente, eles cultivavam cana-de-açúcar e eles queriam descobrir outras riquezas existentes no território. Então, os donatários, que eram as pessoas que viviam aqui, contrataram pessoas para desbravar o território brasileiro, em busca de ouro, em busca de novas riquezas. Contrataram os chamados bandeirantes. Os bandeirantes, eles partiam da capitania de São Vicente, ali na região onde hoje é São Paulo, em direção ao interior do território, em busca de riquezas, principalmente em busca de ouro. Os bandeirantes eles eram desbravadores, pessoas que exploravam o território e o território, assim, de uma certa forma, com matas fechadas e com uma dificuldade muito grande de entrar, já que, imagina só, há 500 anos atrás, como que era o Brasil? Não tinha estradas, não tinha nada, foram os bandeirantes que começaram a desbravar o território. Muitas polêmicas em relação aos bandeirantes foram relatadas, né, e são relatadas até hoje. Muitos consideram os bandeirantes pessoas que desbravavam o território, pessoas importantíssimas. Outros já falam que não, né, que os bandeirantes eles dizimaram grandes populações indígenas, porque eles tentavam escravizar os indígenas. E essa forma que eles tinham de escravizar indígenas e também utilizar os indígenas como guias, já que os indígenas conheciam o território, fez com que eles passassem doenças que aqui não existiam no passado. Então, por exemplo, no passado, uma simples gripe, né, que a gente considera hoje, era capaz de matar um indígena, já que o corpo deles não tinha imunidade para a gripe. Enfim, muitos índios morreram porque os bandeirantes queriam escravizá-los e também algumas doenças dos portugueses, né, desses bandeirantes que queriam explorar o território, foram passadas para esse povo que vivia aqui, tá bom? Então, o Brasil foi dividido em 15 partes, só duas partes, Pernambuco e São Vicente deu certo. Os donatários, que eram os donos das terras, contratam essas pessoas, os chamados bandeirantes, para fazer o desbravamento do interiorzão do Brasil em busca de riquezas. E esses bandeirantes tentam escravizar os índios que aqui viviam para terem sucesso. E muitos tiveram sucesso, muitas riquezas foram encontradas, principalmente no estado hoje, que é o estado de Minas Gerais. Então, pessoal, nós vamos fazer atividade 1 agora, lá na página 100, que fala assim, ó. Sobre a Vila de São Paulo, responda. Onde está localizada?
A Vila de São Paulo, pessoal, como vocês podem observar no mapa acima aí na página 100, é onde hoje nós temos a cidade de São Vicente, né, lá no litoral paulista. Então, a cidade de São Vicente era conhecida como Vila de São Paulo. Então, onde hoje é a cidade de São Vicente, muitos de vocês já devem ter ido para lá, hoje, no passado era chamada de Vila de São Paulo, hoje é São Vicente. Quem eram os moradores, né? Quem que vivia ali na Vila de São Paulo? Quem vivia na Vila de São Paulo eram os portugueses e alguns grupos indígenas. Na letra C, qual foi o primeiro produto que os moradores tentaram cultivar? Deu certo. Por quê? Pessoal, o primeiro produto que eles tentaram cultivar foi cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar, ela deu certo no início, mas depois não estava dando mais certo porque o solo ele foi ficando desgastado, né? E a cana-de-açúcar se adapta melhor a áreas que chove menos. E no litoral chove bastante. Cidades litorâneas próximas da praia têm uma umidade maior. Então, no início deu certo, depois não deu muito, porque a cana-de-açúcar não se adapta muito bem com a umidade. E cidades litorâneas possuem muita umidade. Na letra D, quais atividades foram desenvolvidas pelos habitantes dessa vila no início do século XVI? Então, pessoal, eles exploravam riquezas naturais como o pau-brasil, cultivavam cana-de-açúcar e também buscavam riquezas minerais como o ouro. Qual foi o remédio para a pobreza? Questão 2 agora. Qual foi o remédio para a pobreza encontrado pelos paulistas? Então, o remédio encontrado pelos paulistas, né, para a pobreza, remédio que eles falam é a solução para a pobreza, na época, foi o que, pessoal? Tentaram, então, cultivar outros produtos agrícolas, né? Os paulistas naquela época viram que a cana-de-açúcar não estava dando muito certo, então eles começaram a produzir outras roças, né? Cultivar outras roças, como mandioca, milho, trigo. Na 3, observe as imagens a seguir. Então, nós temos aí monumento às bandeiras, né, de Victor Blecheret, inaugurado em 1954 no Parque de Ibirapuera, na cidade de São Paulo. Depois, o número 2 é um monumento em homenagem ao bandeirante, né, de Murilo Sá Toledo, inaugurado em 2008 no Memorial do Rio Tietê, na cidade de Salto. Embaixo, número 3, monumento ao bandeirante de Armando Zago, inaugurado em 1942 na Praça Atílio Corrêa Lima, na cidade de Goiânia. E no número 4, monumento aos bandeirantes de Luiz Olinto, inaugurado em 2010 na cidade de Goiânia. Então, pessoal, nós temos muitos monumentos históricos que evidenciam a importância dos bandeirantes, né, que desbravaram o interiorzão do Brasil. Então tá assim, agora responda. Com base apenas nas imagens da página 101, como você descreveria os bandeirantes? Que eram desbravadores, pessoas que iam em direção à mata fechada, em direção a novas áreas a serem exploradas no Brasil. Tem até a rodovia dos Bandeirantes, uma rodovia muito importante aqui do interior de São Paulo, justamente em homenagem às pessoas que desbravaram o interior do Brasil, porque, lembra, os colonizadores chegavam de caravelas, né? Chegavam nas cidades, nas áreas praianas, né? No litoral. Então, desbravar o interior era algo muito difícil. B, por que os bandeirantes foram retratados dessa forma em tais monumentos? Então, eles sempre foram retratados como pessoas, pessoas importantes, pessoas desbravadoras, né? Então, eles sempre foram retratados dessa forma porque era essa a função deles, né? Apesar deles terem escravizado indígenas, terem causado dor e sofrimento para os indígenas, mas eles foram desbravadores aí do interior do Brasil. Então, pessoal, por hoje é só. Nós vamos parar aqui na página 102. Na próxima aula a gente fala um pouquinho da ampliação de áreas ocupadas pelos bandeirantes e a importância, né, das expedições que eram chamadas de bandeiras, né, dessas pessoas que desbravavam o interior do Brasil, tá bom? Então, na próxima aula a gente se encontra. Se cuidem e até a próxima quarta-feira. Um abração, galera!